A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, meu querido aluno, querida aluna da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Samuel e você está na Escola Bíblica Especial. Nós estamos continuando hoje a lição de número 2, né? Estudamos na semana passada a lição 1, hoje nós vamos para a lição de número 2, porque nós estamos numa nova série de mensagens, né? Firmados em Cristo. Estamos estudando ali os aspectos da vida cristã no livro, na carta de Paulo aos Colossenses e também na carta de Paulo a Filemon. Antes de entrarmos aqui na nossa lição, eu queria já pedir para você compartilhar o link, sabe, é todo aquele negócio que você já está acostumado, né? Mais de um ano falando isso, você já decorou, né? Compartilhar o link. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal no YouTube do Promessistas, clica ali em se inscrever, aciona o sininho para você receber todas as notificações. E eu vou lembrar você também das nossas redes sociais. Meu irmão, deixa eu te perguntar, você tem Instagram? Olha, se você tem Instagram e você ainda não segue o Promessistas, você tá perdendo o bonde. Você tem que acelerar esse negócio. Entra no Instagram e coloca lá para você seguir o Promessistas Brasil, ficar por dentro de todas as novidades que acontecem na nossa igreja. Esse é o perfil oficial da nossa igreja, Promessistas Brasil, lá no Instagram, tá bom? Meu irmão, olha só. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais no livro de Colossenses, na carta, melhor dizendo, não é um livro, é uma carta de Colossenses. Vamos caminhar a partir do versículo 9 para frente, para a gente pensar um pouquinho sobre as expectativas para a jornada. Hoje é a lição de número 2. Então, meu querido, pega aí a sua lição bíblica, a sua Bíblia Sagrada e nós vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Vem comigo. Você tem alguma expectativa a respeito de Deus? Por exemplo, quando alguém fala de Deus para você, quais são as suas expectativas em relação a Deus? O que você espera de Deus? O que você tem assim guardado na sua cabeça que se você é um servo de Deus, Deus teria que fazer, né, entre aspas aqui, para você? É muito comum a gente sempre pensar naquilo que Deus fará ao nosso respeito, né? Ou nessa expectativa que a gente tem em relação a Deus. Mas a pergunta é, quais as expectativas Deus tem em relação a você? Ou em relação a mim, em relação a nós? Quando fomos alcançados pela verdade do Evangelho, quando fomos redimidos pelo Evangelho, o que Deus espera de nós? Essa é uma pergunta interessante para a nossa reflexão, porque é essa a nossa lição de número 2. Nós vamos estudar sobre as expectativas para a jornada. E o que queremos aprender com essa lição é justamente quais são as expectativas de Deus para cada um de nós. Quais são as expectativas de Deus para você? A partir do momento em que Cristo entrou na sua vida, iniciou-se ali algumas expectativas a respeito da sua vida, a respeito da sua caminhada, da sua jornada. E a nossa lição de número 2, ela vai nos ajudar a entender essas expectativas. Para nos ajudar nessa lição de número 2, está conosco mais uma vez o pastor Eleilton, né, fazendo dobradinha, dessa vez são 2 semanas aqui. Acho que você já deixou aqui 2 semanas, né? Porque provavelmente nas próximas você não vai ter mais tempo, né? Mas está conosco o pastor Eleilton, né? Como já te falei, diretor da nossa editora e também é o editor da nossa lição bíblica e vai nos ajudar aqui nos comentários da lição número 2. Pastor Eleilton, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Amém, pastor Samuel. A alegria de poder mais uma vez estar aqui com você, participar desse programa, que Deus nos abençoe, né, nesse estudo
você que nos acompanha também, uma alegria poder estar com vocês novamente, né? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a nossa vida durante esse tempo de reflexão na palavra dele. Amém, amém. Pastor Eleilton, olha só, indo direto aqui, quando a gente olha para esse versículo 9, a gente parece enxergar expectativas de um pastor em relação às suas ovelhas, né? Você que é ovelha de algum pastor, ou você que é pastor, quando a gente ensina, quando a gente assim traz conhecimento, né, para nossas ovelhas, para as pessoas que estão ali debaixo do nosso cuidado, a gente tem algumas expectativas em relação a essas pessoas, né? O versículo 9 parece mostrar um pouco dessas expectativas do apóstolo Paulo em relação aos irmãos de Colossos, né? Pastor Eleilton, quais são as características dessa expectativa, disso que o apóstolo Paulo esperava desses irmãos lá em Colossos? Ok, vamos lá, pastor Samuel. Nós estamos então aqui iniciando o estudo do segundo trecho, né, da carta de Paulo aos Colossenses, trecho aqui que vai do versículo 9 até o 12, e eu acho que é importante lembrar que esse trecho aqui é um trecho que Paulo está orando pelos colossenses. Isso aqui é importante. Então, você falou de um pastor que tem expectativas em relação à sua igreja, e esse pastor está apresentando essas expectativas a Deus. Então, já mudou o cenário. Já ali, mudou né? o cenário, são expectativas sérias. Então, ele está dizendo para Deus o que ele espera dos cristãos. Então, assim, se o seu pastor está orando por você e pedindo coisas a Deus em favor da sua vida, preste atenção aí no que está sendo pedido. Então, Paulo começa a sua oração orando para que os cristãos tenham conhecimento. Esse é um dos pedidos de Paulo para a igreja de Colossos. Versículo 9. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Veja que pedido é uma característica bem específica, nobre, né? Paulo faz pela igreja de Colossos. Ele está orando para que eles sejam cheios de pleno conhecimento. Ele não está orando por riquezas, ele está orando por conhecimento. E ele qualifica esse conhecimento. Ele diz que ele está orando para que eles tenham conhecimento pleno, que eles sejam cheios, que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu imagino que esse é o desejo de todo pastor para suas ovelhas. É verdade, sem dúvida. Que as suas ovelhas tenham pleno conhecimento da vontade de Deus. E aí, não tem muito segredo, né? Como que a gente pode adquirir pleno conhecimento da vontade de Deus? Aonde a vontade de Deus está expressa ou revelada para nós? É na própria Escritura Sagrada. É na própria Bíblia Sagrada, no próprio Evangelho, de que falamos aqui semana passada, que nós falamos aqui que o Evangelho é a palavra da verdade. Então, o Evangelho apresenta para a gente a vontade de Deus. E Paulo quer que os cristãos transbordem nessa vontade. É interessante essa fala de Paulo, porque os hereges que estavam rondando a igreja de Colossos, eles estavam dizendo que para os cristãos terem pleno conhecimento, né, de Deus e de sua vontade, eles precisavam daquelas doutrinas que eles estavam ensinando, aquelas doutrinas falsas do gnosticismo, aqueles rituais que estavam sendo ensinados, aquelas visões místicas que estavam sendo ensinadas por eles. E Paulo vai dizer que não. O que eles precisam da plenitude do conhecimento da vontade de Deus presente no Evangelho. Porque se eles tiverem esse conhecimento, eles vão conseguir tomar decisões sábias no dia a dia. A ideia aqui do conhecimento e sabedoria. No dia a dia, na hora de tomar decisões, eles vão conseguir tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. E aí o que eu acho muito legal também nessa fala de Paulo é que ele diz que esse conhecimento é um conhecimento espiritual. Espiritual, né? Sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Isto é, diz respeito aqui a um conhecimento que é dado pelo Espírito Santo. Porque quando a gente se converte a Cristo, recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito passa a habitar em nós. E é o Espírito Santo habitando em nós que nos dá condições
de entendermos plenamente a vontade de Deus, né? Quem é que nos ajuda enquanto a gente lê a Escritura? Quem é que abre o nosso entendimento para que a gente consiga entender aquilo que é dito na palavra? É o próprio Espírito. É desse conhecimento que Paulo está falando e orando para que Deus dê para os cristãos, para que eles tenham entendimento espiritual da vontade de Deus e das verdades de Deus reveladas na sua palavra. A gente precisa cada dia mais de cristãos que conheçam a Escritura Sagrada, e que sejam motivados pelo Espírito a ler a Escritura Sagrada para buscar entender a vontade de Deus presente na Escritura Sagrada. E Paulo está orando por isso. Legal, legal. Essa coisa de um pastor orando por sua igreja, né, por suas ovelhas, é de fato assim, tá para além de algo técnico, né? É algo muito mais profundo, né? Isso é muito interessante. Bom, na nossa pergunta de número 2, a lição ela chama a nossa atenção para essas duas metáforas, né, que o apóstolo Paulo vai usar aqui nesse trecho da Escritura, né? Ele usa basicamente duas metáforas, e nessas duas metáforas, assim, eu queria que você nos ajudasse a entender, né? A metáfora da agricultura e também a metáfora da jornada, né? O que o apóstolo Paulo estava querendo ensinar, querendo que esses irmãos compreendessem e que tem também significado para nós hoje? Legal. Acho que uma questão importante de ser colocada aqui é que Paulo, no primeiro trecho, foi o trecho que a gente examinou semana passada, ele estava louvando a Deus pela conversão dos Tessalonicenses. Então, louva a Deus porque vocês se converteram. Vocês têm fé, amor, esperança, vocês abraçaram a mensagem do Evangelho. Parece que essa oração de Paulo agora, a partir do versículo 9, é uma oração para o que vem depois. Ok, vocês se converteram a Cristo. E agora? Então, agora eu desejo que vocês cresçam no conhecimento da palavra de Deus, e eu desejo que vocês vivam de maneira digna, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então ele usa aqui duas metáforas. Ele usa a metáfora da estrada ou da jornada, e ele usa também aqui uma metáfora da agricultura, né, quando ele fala para os cristãos frutificarem em toda boa obra. Então Paulo está pensando aqui no comportamento dos cristãos, quando ele faz essa oração a Deus em favor da igreja, quando ele ora para que os cristãos vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, agradando-lhe em todas as coisas. Então, veja que oração interessante a oração desse pastor, orando para que Deus ajude os cristãos nessa caminhada da vida cristã, nessa jornada da vida cristã, que em cada passo dessa jornada eles possam agradar a Deus. E de fato, eu acho que isso aqui é interessante porque de alguma maneira revela para nós que Deus está preocupado com cada passo da nossa caminhada, com tudo aquilo que a gente faz na nossa vida. Ele não está preocupado apenas com aquelas atividades chamadas atividades espirituais. Ele está preocupado com a nossa vida como um todo, né? Todo. A nossa vida por completo, Deus está preocupado. E Paulo ora que em cada passo dessa jornada, dessa caminhada, dessa trilha chamada vida cristã, que vocês agradem a Deus, possam agradar a Deus e que vocês frutifiquem em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então você tem aqui também essa metáfora da agricultura, né? Que vocês sejam como uma planta saudável que cresce e dá frutos, né? Uma planta saudável vai crescer e vai frutificar. Então esse é o desejo de Paulo para os cristãos, e penso que é o desejo também de todo pastor, de todo líder, né, do nosso tempo, né? Que os cristãos agradem a Deus em tudo e que sejam plantas saudáveis, né? Frutifiquem no reino e para a glória de Deus. Legal. Bom, no item 3, há alguns textos ali citados, né, aqui no item 3, que fala do porquê precisamos ser fortalecidos, né? Então, por que precisamos ser fortalecidos, né, nessa jornada e como exatamente Deus faz isso acontecer sobre a nossa vida nessa caminhada com Ele, né, nessa jornada, né, para usar a expressão aqui. Sim.
Bom, se a gente pensa na vida cristã como uma jornada, como uma caminhada, e ela é mesmo uma caminhada, né? A vida cristã não é um tiro curto de 100 metros, né? Mas se parece uma maratona. É uma maratona, mesmo, né? É. Então, é óbvio que existirão momentos nessa maratona, nessa caminhada, em que nós vamos nos sentir desanimados. Existirão momentos mais agudos de sofrimento, de perseguição, de tentação, né? O dia mau chega para todo mundo. Então é óbvio que nessa caminhada nós precisamos de fortalecimento. E aí esse é o outro pedido que Paulo faz aqui nesses versículos que você citou, pastor Samuel. Quando Paulo ora para que os cristãos sejam fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória. Então, ele ora por fortalecimento. Ora por fortalecimento. Exatamente porque a jornada nem sempre é fácil. A jornada, às vezes, é difícil, né? Talvez você que está nos assistindo aqui, acompanhando essa live da Escola Bíblica, enquanto a gente falou, leu aqui o texto da Escritura Sagrada, você se lembrou de algum período difícil da sua vida. Porque a jornada da vida cristã, às vezes, é difícil. E é por isso que Deus nos fortalece. E nos fortalece como? Segundo o poder da sua glória. Segundo o poder da sua glória. O que é o poder da sua glória? A glória aqui tem a ver com a própria presença de Deus. Com a própria presença de Deus, que nós, seres humanos, fomos privados quando pecamos lá no início. Todos pecaram e foram destituídos dessa glória. Mas quando a gente se rendeu a Cristo novamente, se converteu, acreditou na palavra da verdade, nós temos de novo esse privilégio, né, de poder contar com a glória ou com a presença de Deus. Nós temos o Espírito morando em nós, nós temos o próprio Deus caminhando com a gente. Então, esse é o nosso diferencial na jornada. Ela é difícil às vezes, ela é desanimadora, pode surgir momentos complicados, mas nós temos a presença de Deus. Nós somos fortalecidos com o poder da sua glória. Eu acho que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, na caminhada. Com certeza, com certeza. E pastor Eleilton, quando a gente fala dessa ideia, né, de fortalecimento e como que Deus faz isso, existem algumas características, né? Na nossa pergunta de número 4, ela vai falar sobre vai falar para a gente sobre essas características que devem marcar o percurso da vida cristã, né? Então, que características são essas que marcam o percurso, que marcam essa jornada, que marcam essa caminhada da vida cristã? Bom, Paulo apresenta algumas dessas características aqui no final do versículo 11 e também no versículo 12. Paulo diz que Deus nos fortalece segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência. Então Paulo fala, primeiro, de perseverança e de paciência. Então, nessa caminhada na jornada cristã, nessa estrada chamada vida cristã, nós vamos precisar de perseverança. Exatamente porque ela é difícil. Nós travamos uma batalha constante. Nós ainda não fomos glorificados, a natureza pecaminosa ainda está em nós e nós travamos uma batalha dia a dia contra o pecado, né, que tão de perto nos assedia. E é preciso insistência nessa caminhada para fazer a vontade de Deus, né? Paulo fala de uma luta que ele trava constantemente para fazer o que é certo. E às vezes não consegue fazer o que é certo. E o que ele não quer fazer, que ele sabe que é errado, é o que ele acaba fazendo. Então a gente vive essa luta constante. A gente precisa perseverar, então, insistir. Na soteriologia, há a doutrina da perseverança dos santos, né? Que é a ideia que os santos precisam ser fiéis até o fim, porque eles estão nessa caminhada, estão nessa luta constante e eles precisam de perseverança, longanimidade, né? Ou paciência, né? Por conta das situações que vão enfrentando no dia a dia, né? As próprias tribulações vão fazendo com que
os cristãos adquiram paciência, adquiram longanimidade, tenham o seu caráter provado. Então, tudo isso se enfrenta na vida cristã. E Paulo fala também aqui da alegria. Perseverança, paciência e com alegria. Eu acho que essa alegria aqui, ela só pode brotar nessa caminhada da vida cristã, que às vezes não é fácil, por conta da certeza de que Deus está do nosso lado. Por conta da certeza de que nós temos a presença de Deus em nós, o Espírito habitando em nós. Então é possível caminhar com alegria. Acho que Paulo está falando aqui de uma alegria que é, inclusive, ultra circunstancial, que leva a pessoa, inclusive, a conseguir dar graças a Deus o Pai, porque mesmo diante de circunstâncias adversas, essa pessoa pode contar com a presença de Deus e com a graça de Deus na sua vida. E ela caminha olhando para frente e lembrando-se também que esse Deus nos capacitou para participar da sua herança. Para que a gente tenha parte da sua herança. Então, ter parte aqui significa esse direito que a gente tem de desfrutar da herança celestial. Talvez aqui nós tenhamos aqui uma linguagem muito própria do Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento que tinha muito essa ideia de ter herança, de receber como posse Canaã, terra prometida. Então nós temos uma herança. É bem verdade que a plenitude dessa herança não será dada no futuro, quando Jesus voltar, mas nós já começamos a desfrutar dela hoje. A própria presença do Espírito em nós é o penhor dessa herança, já é o primeiro pagamento, né? A primeira parcela dessa herança que a gente já começou a desfrutar aqui. Enfim, por conta dessa herança que a gente já desfruta e vai desfrutar de maneira plena, a gente tem alegria na caminhada, apesar das circunstâncias, apesar dos sofrimentos. Então, Paulo tem expectativa de que os cristãos perseverem nessa caminhada. Em nenhum momento ele fala que vai ser fácil, né? Que é uma caminhada simples, né? Acho que a própria palavra perseverar já impõe uma ideia de que haverá dificuldades no caminho, né? Sim, com certeza. Porque a gente tem que perseverar é porque é possível que pedras... As pressões não vão ser poucas, né? Pedras aparecerão, as pressões não serão poucas. O próprio Jesus disse, né, que no mundo nós teríamos aflições. Jesus nunca disse que seria fácil a caminhada ao lado dele. Ele não usa o artifício de alguns propagandistas, né, que apresentam só os benefícios do seu produto em letras garrafais e aí em letras minúsculas. Sim, os problemas que podem ocasionar. Os problemas, né? as contraindicações. Não, Jesus sempre foi claro, né? Mas, graças a Deus, ele está do nosso lado, né? Nós podemos contar com a presença dele para nos ajudar nessa caminhada da vida cristã. Legal, legal. Meu querido irmão, minha querida irmã, está acompanhando aí a nossa lição. Estamos hoje estudando a lição de número 2 e estamos falando um pouquinho sobre essas expectativas a respeito da jornada, da caminhada, né? Quais as expectativas que Deus coloca sobre nós quando nós nos rendemos a Cristo? A pastora Eleu está aqui na segunda parte aqui, né, da nossa lição, essa parte onde a gente aplica, né, um pouco de tudo isso que a gente estudou aqui, a gente vai aplicar isso para a vida. E eu queria pensar aqui as duas questões últimas que aparecem, e a quinta diz assim, dialogue com os estudantes sobre a importância de estudar a doutrina correta, mas também de colocá-la em prática, né? A ortodoxia e a ortopraxia, né? Você acha que às vezes tendemos a enfatizar mais uma do que outra? Nessas expectativas de Deus, né? É importante a gente não só estudar, mas também... Aliás, eu nem vou colocar dessa forma, eu vou colocar assim, é importante estudar e também praticar essas verdades que nós aprendemos. Isso aqui, você acha que isso aqui tem a ver com maturidade, com crescimento espiritual, que ele não é adquirido só no conhecimento, mas também no exercício prático na vida? Com toda certeza, pastor Samuel. Veja que Paulo ele está fazendo oração pelos cristãos que se converteram a Jesus e ele começa a oração pedindo conhecimento, pleno conhecimento, né? Entendimento espiritual. E aí você pergunta, mas é conhecimento para quê?
é conhecimento para praticar boas obras, é conhecimento para viver, né, a vida cristã na prática, né, agradando a Deus em tudo, cumprindo a missão, né, cumprindo a missão em todos os ambientes, em todos os lugares onde esse cristão estiver. Então, por que a gente precisa crescer no conhecimento? É crescer no conhecimento para viver aquilo na prática, no dia a dia. As nossas lições bíblicas mesmo, eu não sei se subliminarmente ou se já intencionalmente, né? ou claramente mesmo, né? Toda lição tem duas partes. Sempre a gente tem uma parte mais interpretativa, e aí a gente chega nessa segunda parte, que é a vida em foco. Por que sempre há esse esforço, num segundo momento da lição, de tentar aplicar? Porque nós acreditamos nisso, que o conhecimento, a gente não adquire conhecimento pelo conhecimento, mas a gente adquire conhecimento para aplicar o conhecimento na prática, né, e viver essas verdades na prática, no dia a dia. Então é muito importante aliar essas duas coisas, conhecimento e prática. Infelizmente, existem pessoas que acabam enfatizando mais uma coisa do que a outra. Né? E aí isso é perigosíssimo, né? Porque quem enfatiza só conhecimento em detrimento da prática, né, pode acabar se tornando uma pessoa extremamente legalista, né? O famoso hipócrita, né? Isso, hipócrita. E do outro lado também, quem só enfatiza a prática, mas não tem conhecimento, pode acabar sendo considerado um cristão imaturo, porque ele vai fazer uma porção de coisas que não é o que Deus pediu para que ele fizesse. Então você acaba caminhando, né, nessa estrada chamada vida cristã na superficialidade, quando você não tem conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Então você vai ficar meio sempre perdido. Sempre, na hora que tiver que tomar uma decisão, vai lhe faltar entendimento e sabedoria espiritual, porque você não conhece a vontade de Deus. Aí você vai precisar recorrer a um guru espiritual, alguém que vai fazer alguma revelação. Né? Igual o pessoal que tinha que correr atrás das revelações de anjos, né, para poder tomar decisão. Então, quando você não tem conhecimento da palavra de Deus, isso pode acabar acontecendo. Meu querido irmão, irmã, e isso vem do estudo da Bíblia. Uma vez eu já fiz a afirmação de que uma pessoa que não gosta de estudar a Bíblia e se diz cristão, as coisas são antagônicas, elas não se completam, tem alguma coisa errada, né? E esses dias eu vi uma frase, minha esposa mostrou uma frase lá num Instagram, que eu não me lembro agora, que dizia assim: se você não gosta de ler, você entrou na religião errada, né? O cristianismo é uma religião, né? E ele é conhecido mundialmente como uma religião, mas já começa que ele é a religião de um livro, né? Aliás, de 66 livros, né? Então ele já começa que a nossa caminhada, nossa jornada, ela inicia-se numa experiência extraordinária, né? Nessa ação do Espírito Santo que nos leva à conversão, mas logo na sequência há um esforço pessoal mesmo de sentar na cadeirinha, de abrir, irmão, vou ler a Bíblia, vai ler por onde, né? Às vezes o pessoal pergunta: pastor, qual é o melhor método para ler a Bíblia? Eu falo assim: o melhor método é ler. Eu só consigo ler no ônibus, então lê no ônibus. Eu só consigo... Meu irmão, isso é indiferente. Agora, um cristão que não lê, ele está fadado a ser levado para todos... É o que é chamado de vento de doutrina, né? Bate o vento, ele vai. Bate para o outro lado, ele vai para o outro lado. Justamente porque falta conhecimento, né? Então, estudar a Bíblia, né, é extremamente importante para esse crescimento. Né? Para o crescimento, para a maturidade espiritual. Você falou que é antagônico, né, ser cristão e não gostar de ler a Bíblia. E no nosso caso, eu acho que ainda é mais grave, né, porque nós somos cristãos pentecostais ou carismáticos, né, que acreditam e experimentam as atuações do Espírito. E assim, eu penso que os cristãos pentecostais deveriam ser aqueles que mais deveriam ler, né? Deveriam ler a Bíblia e gostar de estudar a Bíblia, porque a Bíblia foi um livro inspirado pelo Espírito. O Espírito Santo, que é esse que age em nós e que se manifesta, é o Espírito que inspirou esses livros. É o Espírito que nos ajuda, quando lemos o livro, a entender o livro. Compreendê-lo. É ele que abre o nosso entendimento para compreender o livro. Ele está profundamente envolvido em todos os processos de ensino. Verdade.
o Espírito Santo. Então, quanto mais pentecostal uma igreja, mais ela deveria gostar da Bíblia, do livro. Aí fica mais antagônico ainda, né? Ser pentecostal e não gostar de ler a Bíblia, né? É isso aí, tem que gostar e tem que estar envolvido. E eu acho interessante porque algumas pessoas elas querem o tempo todo separar espiritualidade de entendimento, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, isso aí é coisa do Espírito, a gente não entende, mas a gente... E isso é característica evidente de quem não lê Bíblia. Característica evidente de quem não lê a Bíblia. Sabe por quê, querido aluno, querida aluna? Porque a revelação de Deus está na Escritura. Se você não lê a Escritura, você vai aprender de Deus o que os outros contam para você. Mas quando você lê a Bíblia, há uma experiência sobrenatural mesmo com o Espírito Santo, porque ele revela o Pai, ele revela o Filho, ele revela o Espírito, ele é revelado a nós, essa trindade é revelada a nós, né? Tem uma frase que o pessoal usa muito, né, na área de bibliologia, né, de que a Bíblia é o único livro que enquanto você lê, você também é lido, né? Porque há essa interação, né? Por que algumas pessoas leem o mesmo texto 100 vezes e aí lê a 71ª vez e aí a 100ª vez e aí a pessoa fala assim, eu entendi. Poxa, mas 100 vezes e não entendeu? É porque há de fato um relacionamento intrínseco, né, intrínseco da ação do Espírito Santo na leitura e no estudo da Bíblia, né? Com certeza, quanto mais a gente lê a Escritura Sagrada, mais nós vamos aprendendo a discernir a voz de Deus. É até um argumento que muita gente usa às vezes, né? Eu não gosto de ler a Bíblia porque eu não consigo entender, eu não entendo o que eu leio. Mas o entendimento vem com a prática mesmo da leitura da Escritura. Quanto mais você vai lendo, mais você vai se familiarizando, mais você vai conseguindo discernir e entender a voz de Deus. E com certeza, com o passar do tempo, com a prática, vai começar a entender, né, e ouvir Deus falando com você por meio da leitura da Escritura. E tem às vezes aquele pessoal também que, quando eu cito isso aqui, eu já sei que é uma pessoa preguiçosa, né? Que usa erroneamente, né, o texto dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Pega o texto, tira do contexto, arruma um pretexto só para justificar a preguiça de ler a Escritura, de estudar, de ter uma vida devocional com Deus, né? É isso aí. E aí, assim, infelizmente, a maturidade não chega, né? O apóstolo Paulo fala isso, né? Ele vai falar aos Coríntios, mas ele tem um outro texto também, acho que é o apóstolo Pedro também que fala na sua carta, né? Que queria falar com os irmãos, queria conversar com os irmãos como pessoas com maturidade na fé, mas ainda são bebês tomando leitinho, que não absorvem coisas sólidas, coisas mais substanciosas, né? E às vezes é isso, né? Às vezes as pessoas querem simplesmente ler aqueles trechos, né? Eu brinco que os trechos das promessas, né? As promessas que Deus tem mais de tantas promessas na Bíblia. Você compra até uma Bíblia de promessas, né? Você compra uma caixinha de promessa, né? E você nunca consegue perceber a profundidade, né? Aquilo que está por detrás de tudo isso, que justamente vai promover essa maturidade espiritual na vida, né? Isso aí. Pedro fala de crescer na salvação por meio da palavra de Deus, por meio da Escritura. 2 Pedro capítulo 2, ele termina o capítulo 1 dizendo que nós ganhamos vida por meio da palavra. E aí começa o capítulo 2 dizendo que a gente cresce na caminhada cristã por meio do conhecimento da palavra. Então, não tem atalho, não tem outro jeito. Você cresce por meio do conhecimento da Escritura. Não tem como ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus e ter sabedoria e entendimento espiritual sem conhecer a palavra de Deus. Sempre seremos cristãos rasos e superficiais se a gente não investir tempo para conhecer a Escritura Sagrada. Né? É isso aí. Pastor Elito, para a gente encerrar então, fale um pouquinho sobre essa necessidade de perseverança e alegria nessa caminhada, nessa jornada, e como que Deus pode contribuir, né? Já falamos um pouquinho isso na questão 4, mas de maneira prática mesmo, como que esse estudante, essa estudante pode perceber esse fortalecimento de Deus na sua vida
para ele continuar firme aí na caminhada? Como a gente disse, a vida cristã não é um mar de rosas, né? Quem diz isso está mentindo. Quem diz isso não conhece o Evangelho de Jesus. A teologia da prosperidade, da teologia da saúde perfeita, a teologia da confissão positiva, elas não se parecem em absolutamente nada com o Evangelho de Jesus. Então, na caminhada cristã, nós enfrentaremos dificuldades, mas há um desafio da Bíblia Sagrada, e Paulo ora aqui para os cristãos nesse sentido. Mesmo diante dessas dificuldades, é possível perseverar e ter alegria, e ter contentamento. De novo Pedro, né? Pedro, quando ele fala das provações, ele diz assim, nisso exultais, ainda que no presente sejais contristados com várias provações. Está no capítulo 1, versículo 6. Então é possível exultar e ter contentamento em Deus, mesmo a despeito das provações e das tribulações. Então, quando você conhece a vontade de Deus, entende que o Deus que você serve está do seu lado, Ele está caminhando com você, entende a soberania dele, isso dá força para você enfrentar as dificuldades do dia a dia, as dificuldades da caminhada cristã. Então, é só esse entendimento espiritual que vem por meio da palavra de Deus que pode fazer com que você consiga viver com contentamento, com alegria e perseverar mesmo diante das provações. Quando o seu conhecimento de Deus ele é superficial, é raso, é possível que quando chegar as provações e quando as coisas apertarem, você vai pular fora. Espana, né? Eu acho que isso também está muito relacionado com aquilo que a gente sabe de Deus e não exatamente com aquilo que Deus faz para a gente, né? Uhum. Eu sempre uso esse exemplo, né? Eu particularmente nunca vi ninguém ser ressuscitado. Eu nunca vi uma pessoa ser ressuscitada, um morto ser ressuscitado assim, na frente dos olhos, né? Uhum. Mas a Bíblia diz que Jesus ressuscita mortos. Então eu não preciso ver para saber que é algo que Deus pode fazer, é algo que está no controle de Deus. E ainda que não faça aqui, há uma promessa futura. Então, assim, eu acho que esse contentamento, essa alegria não está relacionada ao ver Deus fazer, mas em crer, né? Por isso que essa última expressão que você usou, de que a maturidade ela é importante, né? Para você não pular fora, para você não espanar, porque essa maturidade que vem da palavra de Deus, ela firma convicções, não porque você viu, né? Mas porque essa é a revelação de Deus, né? Sim. Essa é Deus revelando a vontade dele, é Deus revelando quem ele é, e Deus é confiável, não é o que Deus faz, o próprio Deus é confiável, né? É isso aí. Você já deve ter ouvido algumas vezes na igreja, geralmente quando o pessoal vai ministrar na hora do louvor, é comum essa frase, né? Pessoal, nós temos que adorar a Deus por quem Ele é. Não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Aí a pergunta é, quem Ele é? Tem muita gente que tem uma visão Exatamente. muito equivocada de Deus. Então, se a gente tem uma visão correta de quem é Deus, e essa visão só é por meio do conhecimento da vontade de Deus revelado na Escritura, se a gente tem esse conhecimento, nós vamos ter muito mais perseverança e conseguir enfrentar todas as dificuldades da caminhada, da jornada, com alegria no nosso coração. E vamos frutificar, crescer, né, como plantas saudáveis. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao fim do nosso estudo, mais esse estudo de número 2 da nossa lição. Eu vou pedir mais uma vez para o pastor Eleuto dirigir a gente em oração para a gente encerrar aqui esse nosso momento de estudo da Palavra de Deus. Senhor, nós glorificamos o Teu nome pela Tua Palavra. Te glorificamos por esse trecho da carta de Paulo aos Colossenses. Paulo está escrevendo para cristãos que haviam se convertido ao Senhor e ele ora pedindo algumas coisas, ele tem algumas expectativas para esses cristãos que se converteram a Cristo. Ele ora para que eles tenham conhecimento, ele ora para que Deus mude o comportamento deles, ele ora para que Deus fortaleça eles com a sua presença e ele ora para que eles tenham perseverança. É o que nós desejamos e queremos também, Deus. Ajuda-nos a crescer cada dia mais no conhecimento da Tua Palavra. Transforma o nosso comportamento, Deus, por meio da Tua Palavra, para que andemos de modo digno do Senhor em tudo e frutifiquemos sempre
em boas obras, em nossa caminhada cristã. Fortalece-nos sempre com a Tua presença, Deus. Não deixa nunca a gente esquecer que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor está conosco, que nós não estamos sozinhos nessa caminhada e que essa lembrança constante sirva de motivação para que a gente persevere cada vez mais nessa caminhada e tenha contentamento, alegria nessa caminhada, tendo sempre a certeza de que temos parte numa herança, que já começamos a desfrutar, mas receberemos de modo pleno quando Cristo voltar. Ajuda-nos, Deus, apesar das lutas, apesar das aflições da caminhada cristã, ajuda-nos a insistirmos até o fim. Para a glória do Teu nome oramos. Amém. Amém, amém. Pastor Eleuto, mais uma vez, obrigado. Amém, meu irmão. Meus queridos, chegamos ao fim da nossa lição bíblica, né? Lição bíblica de número 2. Quero lembrar você que você pode entrar em contato com o programa especial da Escola Bíblica através do e-mail, mandando suas dúvidas, mandando suas perguntas, mandando as suas sugestões. Nós teremos a maior alegria em receber aqui a sua mensagem. Eu quero lembrar você, olha só, quinta-feira, Promessas de Esperança acontece aqui no nosso canal, tá? Segunda-feira, programa Texto e Contexto. Terça-feira, Conexão Feminina. Quarta-feira, você já sabe, horário marcado, a nossa Escola Bíblica Especial. Fique atento para a grade de programações, há outros tantos programas para serem estreados agora nesse mês. Então, olha, que Jesus abençoe você, que Jesus abençoe a nossa igreja, que possamos crescer frutificando para a honra e para a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que você tenha um bom restante de semana, que Jesus abençoe você no estudo da tua palavra. Lembre-se de ler a Bíblia, não esqueça disso. Nos encontramos na próxima semana e que você tenha bons estudos da palavra de Deus.